Muitas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de colocação, eu não aguento mais, né? Essa situação, esse casamento, né? Essas situações na minha vida eu não aguento mais. O que a gente vai ficar esperando acontecer? Alguém tomar nossa vaga, né? Um outro cara casar com a sua esposa, porque não foi um marido correto, né? Uma série de coisas que muitas vezes a gente tem oportunidade de tomar as decisões e a gente tem que ouvir o conselho que Isaac deu para Esaú. Quando você não suportar mais, você tira o jugo do seu pescoço. Quando você não suportar mais, você muda. Nós temos o que nós toleramos. A nossa vida é baseada nas escolhas, é a colheita que eu semeei um dia. Quando a gente toma uma decisão, a gente muda. Então quem não aguenta mais, toma uma decisão e muda. Então essa é a decisão que a gente tem que tomar, de tirar o jugo do pescoço, de nos libertar das correntes e nos levantar. Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte e Seja Homem. E eu quero refletir com você, pensar e discutir assuntos importantes para o nosso dia, né? E você já se colocou numa situação, já falou isso, porque certamente você já ouviu, né? Alguém dizendo, eu não aguento mais, né? Isso eu não suporto mais, eu não aguento mais essa situação. Deixa eu ler algumas passagens para você, olha só. Aqui de Gênesis 27, 40, eu vou ler duas versões. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. E aqui numa outra tradução diz assim, você terá de ganhar a vida com a sua espada e terá de servir a Jacó, seu irmão. Mas chegará o dia em que você conseguirá escapar das correntes e ficar livre. O que eu quero passar para você hoje? Que muitas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de colocação, eu não aguento mais, né? Essa situação, esse casamento, né? Essas situações na minha vida eu não aguento mais. E o que eu faço? Eu tenho que fazer isso como Isaac disse para Esaú nessa oportunidade. Quando você não aguentar mais, quando chegar o dia, vai chegar um dia em que você vai tirar essas correntes, você vai ficar livre. Ou como nós vemos aqui, você sacudirá do seu pescoço esse jugo. Sabe aquele jugo, aquela madeira que fica no pescoço do boi, né? Que ele direciona ele. Então é um peso aquilo, você fica encurvado. Então o que a gente aprende aqui? Quando a gente toma uma decisão, a gente muda. Então quem não aguenta mais, toma uma decisão e muda. Então vai chegar o dia, o momento, em que quando nós agimos com inteligência, com sabedoria, a gente tira tudo aquilo que estava nos segurando, tudo aquilo que estava impedindo que a nossa vida flua de uma forma diferente. E o ponto importante nisso é que ninguém pode fazer nada por mim nem por você. Somente eu posso mudar. Somente eu posso tomar uma decisão. Então, é aquela história, né? A pessoa sabe que ela não está cuidando bem da saúde dela, ela sabe que ela está comendo mal, ela sabe que a vida dela está toda desorganizada, mas ela não toma uma decisão. Mas aí vai chegar um tempo que ela não quis cuidar da saúde dela. Aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ter um tempo para cuidar da doença dela. É muito pior. Quando a gente vê, por exemplo, num casamento, as pessoas, elas muitas vezes não dão o que aquele casamento está exigindo, né? A pessoa é boa para exigir do outro, mas é péssima para dar o que ela precisa entregar. Aí quando a pessoa tem um divórcio, aí ela fala, não, mas agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, né? Ou a pessoa que está no seu trabalho, ela não faz o que ela tem que fazer, aí quando ela é mandada embora, ela começa a remoer tudo que ela deixou de fazer. Então, o que a gente vai ficar esperando acontecer? Alguém tomar nossa vaga, né? Um outro cara casar com a sua esposa, porque não foi um marido correto, né? Uma série de coisas que muitas vezes a gente tem oportunidade de tomar as decisões e a gente tem que ouvir o conselho que Isaac deu para Esaú. Quando você não suportar mais, você tira o jugo do seu pescoço. Quando você não suportar mais, você muda. Então quando a gente fala, eu não aguento mais, mas eu não tomo nenhuma decisão para mudar isso, isso mostra o que para Deus?
ele aguenta mais um pouco. Ele pode sofrer mais um pouco. Ele quer ser humilhado mais um pouco. Então, nós precisamos tomar decisões. Decisões na nossa vida espiritual, decisões de buscar a Deus de forma correta, de ter momentos corretos de oração, de ter disciplina, de ter atitudes diferentes na minha casa, né? E a gente precisa, né, se ajudar, né? Coloca na agenda do seu celular o que você precisa fazer, coloca lembretes, né, post-it, qualquer coisa assim, mas desde que você vigie esses gatilhos, vigie as indisciplinas, vigie a forma errada de proceder, de tratar as pessoas. Então, assim, se você não sabe o que fazer, vai orar, vai pedir direção para Deus, né? E quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que pedir ajuda para quem sabe. Então eu vou para a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Porque a maioria das pessoas, o problema delas não é não conhecer a palavra, é não obedecer. Então, com certeza, muita coisa que a gente sabe que está errada, a gente sabe que está errado porque a gente conhece a Bíblia. Mas por que não coloca força para mudar? Aí cada um vai ter o seu motivo. Ah, porque o outro é assim, porque o outro não mudou, é porque eu não estou preparado, não, porque eu já melhorei várias coisas, mas essa ainda não. Então cada um apresenta. Então quando chegar o momento, eu vou lá e eu tiro o jugo do meu pescoço. Quando eu não suportar mais a humilhação, as perdas na minha vida, eu vou lá e tomo uma decisão. Porque muitos acabam vivendo um padrão que está arrasando com a vida dela, mas ela não se posiciona. Então a pessoa fica falando, reclamando, né? E a reclamação não leva ninguém a nenhum lugar bom. Eu não aguento mais. Se eu não mudo, é porque eu aguento mais um pouco. Então nós temos que entender isso. Nós temos o que nós toleramos. A nossa vida é baseada nas escolhas. É a colheita que eu semeei um dia. Das sementes que um dia eu lancei nessa terra. Então eu vou ter o que eu tolero. Se eu não fiz nada ainda para mudar essa situação, é porque eu consigo conviver mais um tempo com esse problema. Esse é o entendimento que cada um tem que ter. Se eu não boto força para mudar, é porque eu consigo viver mais um pouco com ele. Porque se eu não aguentasse mais, eu estaria todos os dias buscando meios, orando, pedindo ajuda a Deus para que essa situação seja mudada. Então, é o que nós sempre falamos, decisões. Decisão de eu não vou mais viver nesse nível, eu não vou mais viver esse tipo de resultado, eu vou estabelecer essas mudanças, eu vou ter meus rompimentos, eu vou dar a resposta que Deus espera. Eu não vou mais ficar falando, né, aceitando um nível baixo, né, tá ruim, mas tá bom. Tá difícil, mas a gente vai levando, vai tocando. Não, essa não é a vida do cristão. Essa não é a vida de um homem de Deus, porque nós temos somente duas escolhas na nossa vida. Ou nós podemos desistir, nos conformar com a situação, ou eu posso me levantar. Então essa é a decisão que a gente tem que tomar, de tirar o jugo do pescoço, de nos libertar das correntes e nos levantar. Então muitos ficam procurando coisas diferentes, sofisticadas. Deus espera coisas simples. Deus espera a obediência. Deus não fica esperando coisas extraordinárias, Ele espera lá o dia a dia, né? O comportamento correto, as palavras certas, a prioridade a Deus. Então, quanta coisa que durante o ano, né, no começo de ano a gente faz tantas promessas para nós mesmos, né? Quanta coisa que desde de um começo de ano, por exemplo, que a gente se comprometeu com pessoas, com nós mesmos, com Deus, e a gente não realizou até hoje, esperando um momento favorável. Então não adianta, se nós não tomarmos as nossas decisões, nem Deus pode mudar a nossa vida. E Deus não desperdiça nada, porque toda experiência que a gente tem, ela serve de mensagem, de aprendizado, para mostrar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, tome essas decisões, né? Jesus não desperdiçava nada. Todos os pães dos milagres, ele falava para guardar, para não falar, joga fora que daqui a pouco a gente faz mais milagres aí. Não, porque muitos acabam fazendo isso. Tem tempo, tem família, tem saúde, mas desperdiça, joga fora os milagres.
né? Joga fora o casamento abençoado, o crescimento dos filhos, joga fora o tempo com Deus, joga fora as oportunidades. Então, muitos desperdiçam tempo, oportunidades. Então, o que eu tenho feito com as coisas que Deus tem confiado nas minhas mãos? O que é que nós temos feito com a nossa saúde, com a nossa oportunidade de buscar Deus? O que é que nós temos feito para impactar vidas, pessoas, nossos familiares, e que muitas vezes a gente fica apresentando desculpas para não fazer? Então, vamos despertar, vamos nos levantar e vamos tomar decisões corajosas em nome de Jesus. Se você gostou, se esse material foi bênção na sua vida, eu convido você a estar inscrito aqui no meu canal, colocar aqui um comentário, uma sugestão de alguma coisa, um tema que você acha importante e mandar para mais pessoas em nome de Jesus. Porque homens de verdade mudam o mundo, então se posicione e mude primeiro você, em nome de Jesus, para depois querer mudar outras pessoas, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.